Olá, queridos alunos e tutores. Estamos iniciando mais um módulo do curso Técnico em Finanças. E hoje falaremos sobre... Ai, meu Deus, me dá até medo quando eu falo isso. Gestão tributária. Gestão tributária é o quê? Vamos falar um pouco sobre os tributos, impostos. Olha, eu já fico me tremendo. Eu só não, os empresários de um modo geral. Mas isso vamos esclarecer um pouco mais. E quem vai ajudar esses empresários? Vocês aí, técnicos de finanças. Mas eu não vou estar sozinho aqui, vou estar com uma pessoa maravilhosa que vai estar me ajudando e sendo o elo de ligação entre vocês e eu, professor formador, que é a minha querida professora Fernanda. Professora Fernanda, por favor. Olá, queridos alunos, queridos tutores, estou aqui novamente com mais uma disciplina de gestão tributária, auxiliando o professor Aloir e aguardo as dúvidas de vocês aqui no chat. Podem mandar, nós estamos aqui para lhe auxiliar. É isso aí, pessoal. Mas vamos deixar de papo, vamos iniciar, porque a jornada é longa e tributos tem muita coisa para falar. A gente vai tentar sintetizar um pouquinho do que é gestão tributária nessas aulas. E para começarmos, vamos aqui fazer nossa apresentação. Vamos falar um pouquinho dessa figura aqui, que é o professor formador. Quem é esse professor formador? Sou eu, professor Aloir, graduado em Ciência Contábil, especializado em auditoria e perícia, mestrado em administração, experiência profissional na área de auditoria. E a professora assistente, nossa professora Fernanda, graduada em Ciências Contábeis e licenciatura em Matemática, especialização em Tecnologia, Gestão Pública, Responsabilidade Fiscal, Matemática Financeira e Estatística. E, como ementa da nossa disciplina, falaremos um pouquinho sobre contabilização de tributos. Planejamento tributário. Olha, esse aqui vai ser um ponto fundamental da nossa aula, hein? Relação entre tributos e custo. Elisão, elusão, evasão fiscal. ICMS, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. O objetivo da nossa disciplina é compreender os aspectos introdutórios da tributação no Brasil, bem como as principais formas de tributação. Nosso cronograma vai ser da seguinte forma, hein? Olha, aula de hoje que estamos iniciando, compreender os conceitos básicos de tributos e sua contabilização, identificar planejamento tributário e distinguir elisão, elusão e evasão tributária. Teremos também, a partir da aula de hoje, uma atividade no AVA, a atividade de percurso, que valendo ponto, que é o questionário, conceitos básicos de gestão tributária. Na próxima aula, veremos entender e calcular os tributos pelo regime Simples Nacional e introdução ao lucro presumido. E também teremos o início de outra atividade, que é a tarefa, cálculo do Simples Nacional. Na aula 3 do 11, entender e calcular os tributos pelo regime do lucro presumido. Escolher da melhor forma de tributação, breve contextualização sobre o lucro. Na aula de 10 do 11, faremos uma pequena revisão sobre o conteúdo e, para a alegria de todos, faremos nossa prova regular e encerraremos esse módulo, que eu tenho certeza que ninguém irá para uma segunda prova, uma prova final. Só lembrando aqui, pontinhos fundamentais. Essas atividades no AVA aqui, são uma grande ajuda para o aluno. Portanto, não perca a oportunidade de fazer as atividades no AVA. Qual é a grande vantagem da atividade do AVA? Você vai estar fazendo uma atividade em casa, na frente do seu computador e sem pressão, diferente da prova. Na prova não, você está ali no local, vendo aquela pressão de tempo, horário. Portanto, não esqueçam de fazer as atividades no AVA. E para a nossa teleaula 1, que é a teleaula de hoje, contabilização de tributos, planejamento tributário, relação entre tributos e custos, elisão, elusão e evasão fiscal. O objetivo da nossa teleaula vai ser compreender os conceitos básicos de tributos e sua contabilização, identificar as noções iniciais de planejamento tributário, distinguir os conceitos de elisão, elusão e evasão tributária. Portanto, comigo, vamos começar falando umas pequenas coisas sobre gestão tributária. O que é tributos? De uma forma simples, é o que nós pagamos. Pagamos impostos, taxas, de uma forma geral, são isso. E a gestão tributária, ela tem por objetivo o quê?
analisar, verificar, quantificar esses tributos, de modo que possamos o quê? Reduzir nossos custos, né? Reduzir nossos gastos, o quanto gastamos de dinheiro pagando ao governo. Mas isso sempre de forma legal. Não estamos falando aqui de ilegalidade, estamos falando de quê? Formas de leis diferentes, o qual nós podemos oportunizar, ou seja, uma lei fala isso, outra lei fala isso, aquilo. Como podemos enquadrar a nossa empresa? Portanto, o objetivo da nossa aula é isso. Conseguimos identificar qual é a melhor forma de enquadramento da nossa empresa para fazer uma tributação menor, né? Pagarmos menos e assim reduzir os custos operacionais da nossa empresa, conseguindo um melhor preço, conseguindo uma melhor competitividade, conseguir entrar no mercado de forma competitiva, ok? Portanto, vamos ver aqui, quem paga mais tributos? Quem paga? Pessoa física ou pessoa jurídica? Sempre tem esse ponto de questão, né? Quem ganha mais ou quem ganha menos? Opa, desculpa, quem paga mais é quem ganha mais ou quem ganha menos? Paga mais compra de mercadoria ou produtos ou renda? Qual seria a tributação mais justa? Portanto, vamos iniciar aqui. Pessoa física e jurídica. A pessoa física, quem são as pessoas físicas? Somos nós, réis mortais. E as pessoas jurídicas? Empresas, né? Proporcionalmente, questão de valor absoluto, você poderia falar que o jurídico paga mais, porque ele acaba pagando maior valor. Mas proporcionalmente, em relação aos seus salários, acaba que a pessoa física acaba sendo penalizada um pouco mais por isso. Por quê? Uma empresa, quando ela tem uma tributação, se ela tem um técnico em finanças lá trabalhando com ela vai fazer o que com o seu preço? Ela vai botar os impostos, os tributos, em cima do valor dos preços. Entenderam? Então, o que isso quer dizer? Que, na verdade, quem vai pagar os tributos é você, ó, pessoa física. Então, o que a pessoa jurídica faz? Ela repassa o valor dos impostos para o terceiro. Então, quem acaba pagando os impostos são pessoas físicas. Claro que tem uma outra forma que as pessoas jurídicas acabam pagando. Mas isso é o quê? Ah, isso é ruim. Não, na verdade é uma gestão dos custos que a empresa está fazendo. Ela pega seus tributos, insere dentro do preço e repassa para os seus clientes finais, tá? E quem ganha menos ou quem ganha mais? A gente vai ver mais à frente no gráfico, quem paga menos, quem paga mais. Na compra de mercadoria ou na renda? O que é renda? Tudo que você arrecada, tudo que você ganha, você paga o imposto. Qual é o nome desse imposto? Imposto de renda sobre a pessoa física, ok? E qual seria a tributação mais justa? Isso é uma velha discussão, né? Quem ganha mais deveria pagar mais, quem ganha menos paga mais. Então, isso aí é uma velha discussão. O que a gente vai fazer é não entrar nos pontos de discussões, mas sim mostrar o que é a atualidade hoje, tá? Vamos para o próximo slide. Aqui temos um gráfico que demonstra o quê? A carga tributária sobre a renda familiar em salários mínimos de ordem decrescente. Ou seja, nós verificamos o quê? Vamos aqui, esse gráfico é um dados do DIEESE de 2009, que uma família com renda de até 2 salários mínimos, o que acontece? Ele tem uma carga tributária de 49%. Quanto maior a renda familiar, verificamos que a carga tributária cai. E aí está o ponto de discussão. Como é que pode? Quem ganha menos acaba tendo um encargo maior de tributos. E quem ganha mais acaba tendo um encargo menor de tributos. Aluna, esse é um ponto de discussão muito grande dentro do Brasil, né? Que não é o foco da nossa aula, entrarmos em discussão, mas sim estudarmos esses pontos, né? E verificarmos como podemos reduzir a carga tributária dentro da empresa. Bom, para isso precisamos do quê? Precisamos ter conhecimento sobre o que são essas cargas tributárias, né? Eu estou enquadrado aqui, ó. Vamos aqui para o slide. Eu estou enquadrado aqui, ó. 49%. A professora Fernanda já está aqui, ó, nessa faixa aqui dos 28%, né? A professora Fernanda é outro nível, né, gente? Então, a gente vê a diferença.
Aí vocês veem para minha cara, veem minha cara triste. Por quê? Porque eu pago 49% e a professora Fernanda Cara Alegre 28%. Né? E as empresas? As empresas também acabam acontecendo isso. Ela tanto pode pagar mais como pagar menos. E quem tem uma boa gestão tributária, o que acontece? Ela faz uma boa gestão tributária, paga menos tributos, né? E consegue botar um preço menor e arrecadar mais. Aí está um ponto de importância dentro da gestão tributária. E quem gosta de pagar tributos? O senador americano Russell Billy Gronk disse: não quero que tribute você, não quero que me tributem. Tribute é aquele cara atrás da árvore. Aluno, é ou não é verdade? Quem gosta de pagar tributo? Bom, principalmente no Brasil. O ponto do tributo em si é uma questão de divergência, não é questão de pagar, né? É a questão do retorno. Vamos fazer uma pergunta aqui para a professora Fernanda. Professora Fernanda, você, tributos, você gosta de pagar tributos, professora Fernanda? Eu não gosto de pagar tributos, mas infelizmente, né, dependendo da quantidade da renda, nós temos que pagar tributos. É verdade, né, professora? Infelizmente, dependendo da quantidade da renda. Mas tem outro ponto feliz, né? Quanto mais estamos pagando, quer dizer que nós estamos ganhando mais, né? Então, temos um outro ponto. Mas vamos mais uma vez aqui para os slides, para a gente ver. A tributação te incomoda? Vamos verificar essa externa? Você sabia que o Brasil tem a maior carga tributária entre os países emergentes? É mais alta até que o do Japão e dos Estados Unidos? Infelizmente essa é uma realidade. Mas será que as pessoas sabem onde se encontra a tributação no dia a dia? Acompanhe. Quais são os seus maiores gastos? É com comida, com alimentação. Meus maiores gastos são com despesa mesmo de casa, comida, transporte, assim, alimentos, essas coisas. Os meus maiores gastos é com, tipo, compra de roupas. E os impostos? Esse assunto incomoda? Claro que incomoda, porque como o pessoal explica, né, que nós trabalhamos dentro do ano, nós trabalhamos 3, 4 meses só para pagar impostos. Então incomoda, claro que incomoda, né? Não. Acho que não. Acho que não me incomoda, não. E a senhora tem uma noção de quanto a senhora paga de impostos? Não tenho. Nunca parei para pensar nisso. Rapaz, eu como agora eu estou desempregado, mas quando eu estava empregado, mais ou menos, se eu ganho R$ 1.300 por mês, eu acho que é uns R$ 400, eu acho que vai tudo de imposto do meu salário, eu acho que vai. Para falar a verdade, o imposto é tão alto que a gente não tem nem noção. Pela quantidade de itens que a gente compra, o imposto ele é tão grande que se a gente tivesse um valor menos, com certeza seria bem melhor. Não tenho uma noção não, mas acho que se eu fosse para botar numa noção seria muito. 350 só. Assim, só de IPTU. O resto dos impostos a gente paga porque tem um desconto nos nossos contra-cheque, né? Bem, nós brasileiros não temos o costume de analisar e identificar onde, como e por que pagamos impostos. Mas você, como técnico em finanças, deve conhecer a fundo esse assunto, concorda? Bons estudos e até a próxima! Ufa, é muito imposto, é muito tributo, é muita taxa. O pessoal já fica nervoso, já começa a me tremer, e é verdade. Teve uma senhora ali que ela falou como? Olha, só de IPTU eu pago tanto. E ela falou uma verdade. Tem impostos que ficam bem claro que o contribuinte ele paga diretamente. Mas só que temos que pensar o seguinte, tem imposto que nós estamos pagando que está embutido dentro do produto que compramos. Então quando a gente falar eu paguei um imposto, não é só aquele carnezinho que chegou na sua casa para pagar, não. Quando compramos uma fruta, quando compramos um sapato, compramos uma roupa, estamos pagando o quê? Impostos. Tudo isso vem incidindo impostos que foi transmitido para o contribuinte final, que é o consumidor final, ok? Então, a carga tributária está em tudo. E quem gosta de pagar? Né? Quem se incomoda com isso? Muita gente se incomoda com isso. Mas vamos ver o que é feito com os tributos? Vamos começar a analisar para que eles servem? Então vem comigo. Por que pagamos tributos? Pagamos tributos para isso aqui, ó, para que o Estado preste serviço aos cidadãos.
seria impossível o governo federal, o estadual, o município prestar serviços de segurança, saúde, educação, previdência social e justiça sem o quê? Sem recurso. E como esse recurso é adquirido pelo Estado? Através da tributação, através dos impostos cobrados aos consumidores, ok? Então, portanto, quando você paga um tributo, você fala, opa, paguei aqui, mas estou pagando porque eu vou ter segurança. Eu estou pagando porque eu vou ter saúde. Tudo que eu estou pagando vai refletir aqui, ó, na educação, na previdência, na justiça. Já vi gente rindo, né? Tutor, anota o nome aí de quem está rindo aí. Olha, não estou falando da qualidade do serviço, estou falando para que serve o dinheiro. O dinheiro é para isso, para prestação. O que nos causa indignação? O que nos causa indignação é quando precisamos da saúde. Chegamos lá na saúde, o que acontece? Uma saúde de péssima qualidade, né? Portanto, o dinheiro do tributo arrecadado era para qual destino? Saúde, educação, né? Vamos ver mais um pouquinho à frente? E como o governo paga essas contas? Da previdência social, da educação, da saúde, da segurança? Através do dinheiro arrecadado. Quem financia esse dinheiro? Quem paga esse dinheiro? Olha, toda a sociedade. Todos nós pagamos. Até aquele que fala, eu não tenho dinheiro para pagar, ele está pagando de alguma forma. Quando ele paga um ônibus, quando ele paga uma balinha sequer, ele está pagando algum tipo de tributo, né? E esses tributos, ICMS, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, ISS e outros tributos, são o que fazem a balança do Estado. Entrada de recurso e devolução desse recurso através de prestação de serviço. Então, o Estado arrecada recursos de ICMS, pessoa jurídica, e transforma isso em quê? Segurança, saúde, educação e previdência social. Portanto, aluno, aqui, ó, eu quero ver você, que até agora eu não recebi nenhuma mensagem ali da Fernanda. Fala aí para o seu tutor. Esses serviços, segurança, previdência social, educação na sua cidade, como ele está sendo prestado? Tá legal? Você acha que o dinheiro que você paga de imposto está valendo a pena aí no seu estado? Ou você fala, olha, não está valendo a pena. Agora temos que botar um ponto em questão. Muitas pessoas ficam revoltadas, mas a gente tem que ver o seguinte, pagamos muitos impostos porque também temos muitos serviços gratuitos no Brasil, né? Então, quando você pensa, estou pagando muito imposto, lembra, olha, nós temos um plano, um SUS no país, que ele é gratuito, em outros países não tem. Para ele ser pago, para ele ser custeado, precisa de quê? De recurso. Então, qual é a forma de recurso como entra o recurso dentro do Estado? Quero ver você, aluno, como entra o recurso dentro do Estado? Isso aí, através dos tributos. Os tributos é a forma de arrecadação do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Portanto, quando você estiver lá, indo na sua escola, na educação pública, quando você estiver indo lá no plano de saúde, nos hospitais públicos, é dinheiro seu que está sendo empregado ali. Portanto, cobrem, denunciem, falem, cobrem melhoria, porque é seu dinheiro que está sendo empregado ali, tá ok? Mas, vamos para outro slide para a gente ver uma coisa? Como ficam os empresários? Qual é a carga tributária deles? E como fica a competitividade deles? Em função da necessidade de arrecadação para pagar todos aqueles custos que nós vimos anteriores, aqui ó, a necessidade de arrecadação para pagar todo esse lado da balança, precisamos o quê? Arrecadar mais desse lado do que gastamos desse lado, ok? A balança é simples, tem que entrar mais do que sai. Bom, não é isso que está acontecendo. Se não acontece isso, se você está gastando mais do que arrecada, qual é a forma que os governos veem de melhorar isso? Diminuir os gastos? Não, aumentar os impostos. E aqui entra o grande problema do empresariado brasileiro. A alta taxa de tributação, a carga tributária muito alta. E isso que acaba inibindo a competitividade. Como assim? Como ele tem que pagar muitos tributos, o seu preço acaba ficando muito alto. Muito alto. Vamos lá, professora Fernanda. A professora Fernanda adora comprar Mary Kay.
Né, professora Fernanda? Meu sonho. Né? A professora Fernanda adora comprar Mary Kay, né? Ela adora comprar Mary Kay. E ela vai lá comprar seu Mary Kay. Bom, mas o Mary Kay tem um produto que é importado e acaba acontecendo o que com ele? Se ele fosse só fabricado com todos os produtos aqui no Brasil, teria uma taxa menor, mas só como ele é todo importado, acaba pagando IOF, imposto sobre importação de produto, ICMS para o exterior e várias outras taxas. Resumindo, ela continua, né, professora Fernanda? Seu Mary Kay continua sendo comprado, né? Mas com preço muito mais alto, né, professora? Com certeza que não, né, professor? Que isso, professora. A professora está sendo humilde. Mas, professora Fernanda, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se tivéssemos uma taxação menor, o empresariado brasileiro ele teria uma maior competitividade no mercado? Com certeza, né? Uma carga tributária menor, os produtos brasileiros, eles seriam mais competitivos no mercado, né? Infelizmente, isso não acontece. Muitas vezes, os empresários, eles buscam o quê? Eles buscam formas lícitas, né, de diminuir essa carga tributária. É o que nós vamos estudar na nossa aula, né, professor? Exatamente. Mas, olha, infelizmente, a professora não pode comprar todos os produtos da Mary Kay. Então, ela faz o quê? Ela compra um pouquinho da Mary Kay, compra um pouquinho do Nacional. Qual é o Nacional? Boticário, né? Compra um pouquinho da Boticário, um pouquinho e aí sim vai por diante, né? A gente acaba revezando. Mas o que acontece com o empresariado nacional? Vamos voltar aqui para o nosso slide? Ele acaba fazendo o quê? Tendo uma alta carga tributária. E essa alta carga tributária faz o quê? Diminuição da competitividade. O empresariado grande, ele tem dinheiro para fazer um estudo da carga tributária. E o dono da padaria lá, o seu João? O dono da mercearia? Quem faz esse estudo da carga tributária? Quem vai fazer? Quem faz eu não sei, mas quem vai fazer eu sei. Vocês, técnico de finança, vão fazer um estudo da carga tributária para reduzir sua carga tributária e, consequentemente, aumentar a sua competitividade. Com menores impostos, ele consegue fazer o quê? Reduzir seus preços e se tornar mais competitivo no mercado. Portanto, solução. Qual é a solução para isso? Planejamento tributário. Essa é a palavrinha mágica da nossa aula de hoje. Planejamento tributário. Planejamento tributário é fazer um estudo dos tributos pagos, analisá-los e oferecer uma melhor proposta sobre o pagamento desses tributos, né? Mas para a gente iniciar, falarmos sobre planejamento tributário, faz necessário o quê? Conhecermos alguns conceitos. Que conceitos são esses? Vamos lá? Qual é o conceito de tributo? Simples. Conceito de tributo. Planejamento tributário é o conjunto de condutas que o contribuinte pode realizar visando pagar a menor carga tributária legalmente possível. Comigo, aluna? Vamos lá. Portanto, o planejamento tributário não se refere a fazer ilegalidade, não se refere a fazer nota fiscal falsa, esqueminhas brasileiros. Não é isso que estamos falando. O planejamento tributário se refere ao quê? Se refere a estudarmos a situação da empresa, qual é a receita bruta anual daquela empresa, se é o quê? Mais adequado ela aderir a um simples nacional, a um lucro presumido, se é mais adequado ela ser um MEI, um microempreendedor individual, uma microempresa, uma pequena empresa. Então, faremos o quê? Faremos um estudo da sua receita, da sua condição societária, qual é a condição dela, é uma microempresa ou uma empresa maior? E com isso, verificarmos qual é a melhor forma de tributação para aquela empresa. Qual o nome disso? Planejamento tributário. Anotem, anotem. Planejamento tributário. Anotou? Notou? Planejamento tributário. Faz o quê? A gente analisa as condições da empresa e verificamos qual é a melhor forma de tributação daquela empresa, tá? Vamos pro próximo conceito? Próximo conceito. Por que planejar? Por que planejar? Para pagar menos. Lógico, né? O que é o sonho de todos, pagar menos impostos. E também pagar no maior prazo possível. Se você pode pagar em 10 vezes, ou, desculpe, trimestralmente, ou pagar a cada uma vez ao ano,
porque você vai pagar todo mês. E sempre dentro da legalidade. Esse ponto eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é importantíssimo. O planejamento tributário, ele tem como peça fundamental a legalidade. Sempre dentro da legalidade. E por que dentro da legalidade? Algumas empresas acham, não, muita gente trabalha de forma legal e ganha muito. Ok. Se você não tem grandes pretensões com a sua empresa, não quer que sua empresa seja uma empresa duradoura, você pode fazer isso, né? Mas se você tem uma microempresa, não tem dinheiro para pagar advogado, haja dentro da legalidade. Porque os juros que você paga, as multas que você paga em cima da ilegalidade, acaba se tornando um prejuízo muito maior do que se você tivesse pago os impostos legalmente. Portanto, planejamento tributário é analisar as melhores opções sobre tributos. Qual é a melhor opção? Essa ou aquela? E não qual é a melhor opção legal de tributar. Tá ok? Entenderam? Esse planejamento se refere à análise dentro da legalidade. Vamos lá, próximo slides. Conceitos básicos. Vamos para os conceitos básicos de tributo? O que é esse tal do tributo que o senhor está falando desde o início, professor? O senhor já está me deixando doido. Tu fala tributo e não me explicou até agora. É isso aqui, ó. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Opa, compulsória, que palavra é essa? Compulsória, de forma obrigatória, em moeda cujo valor nela possa exprimir. Ou seja, você não pode trocar um imposto por serviço, você tem que ser feito em forma de moedas, ok? Que não constitua sanção de ato, olha aqui, que estamos falando desde o começo, não constitui sanção de ato ilícito, né? Então tem que ser um ato ilícito e instituída em lei. Não há tributação, não há imposto que não seja instituído em lei. Portanto, todos os impostos estão instituídos em lei. Tem que haver uma lei sobre ele. É cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, existe uma pessoa responsável por esse tributo, que pode ser de quem? De que esfera? Da esfera governamental, da esfera estadual e da esfera municipal. Então, quando você paga ali seu ISS, seu ICMS, cada um desses tributos tem um responsável pela arrecadação, né? No caso esse ISS, os municípios. E do caso do ICMS, os estados. E, por exemplo, o imposto sobre exportação, né? Você está exportando um produto, mandando para fora. Quem é o responsável? Vinculado ao governo federal. O governo federal é o responsável pela sua tributação, sua arrecadação, ok? E quais são as espécies de tributos? Impostos, taxas, contribuições diversas e empréstimos compulsórios. Ufa! É muito conceito para gravar, né? Portanto, aqui eu só estou dando os primeiros passos. Vocês vão chegar em casa, vão ler e reler isso de novo, que é tão importante que será que pode cair na prova? De repente isso pode cair na prova, hein? Então, leiam, releiam, principalmente os conceitos. Tributo. Portanto, o tributo é uma forma genérica de falar sobre tudo que pagamos. Ele pode ser impostos, taxas, né? Pode ser contribuição diversas e empréstimos. Isso vai depender do quê? Do que está sendo tributado, né? E outro ponto que eu falei, dependendo do tributo, ele está vinculado a um governo. Ele pode ser municipal, pode ser estadual ou pode ser federal. Depende de qual tributo e qual esfera está ligado. E como vamos saber isso? Olha, não existe tributo só porque alguém quer. Todo tributo tem que estar de forma dentro da legalidade. Portanto, toda tributação está dentro de uma lei. Às vezes me pergunto, como que eu sei qual é o Simples Nacional? Como que eu sei sobre o lucro presumido? Não tem dúvida. Vai na lei e lê. Está tudo escrito dentro da lei. Quem pode ser enquadrado como Simples Nacional, quem pode ser enquadrado como pequena empresa. Ok?
Portanto, em caso de dúvida, o que você vai fazer? Vai lá na sua internet, fecha o seu Facebook, fecha ali suas outros tipos de redes sociais e vai fazer o quê? Vai ler, vai estudar e aprender. Hoje temos uma grande facilidade. Está tudo aqui, ó, tudo na rede. Portanto, se você entrar ali dentro da rede, você vai conseguir identificar quais são os tributos, para quem deverá pagar esses tributos e quem são sua responsabilidade. Se é um governo federal, se é um governo estadual, um governo municipal, tá ok? Vamos para mais conceitos? Vamos lá. Elementos fundamentais do tributo. Nós temos o fato gerador, é a descrição de um fato hipotético da vida que, ao se tornar realidade, gera uma obrigação tributária. O que seria esse fato gerador? Então, quando a empresa vende a sua mercadoria, automaticamente quando ela emite a nota fiscal, está ocorrendo o quê? O fato gerador do tributo. A base de cálculo é um número que quantifica o fato gerador e que servirá de base para calcular o valor a ser pago pelo contribuinte, a fim de quitar o tributo. Então, a base de cálculo do tributo, ela pode ser muitas vezes na nota de venda de mercadoria, pode ser o valor total da nota fiscal, é a base de cálculo do tributo. E a alíquota? A alíquota é um fator geralmente percentual que, quando aplicado sobre a base de cálculo, estabelece o valor do tributo. Então, por exemplo, nós temos lá um tributo ICMS. Então, a alíquota dele é 17,5%. Então, esse é o percentual que eu vou cobrar em cima daquela nota fiscal. Então, isso é a alíquota. Exatamente, né, gente? A professora deu uma contribuição aqui. E onde está isso? Está tudo na lei. Na lei. Portanto, quando você quiser saber sobre ICMS e ISS, você vai procurar a lei que regula e sempre vai verificar qual é o fato gerador, ou seja, qual é o start, qual é o que deu início àquilo ali. Vamos lá, fato gerador do ISS, a prestação do serviço. Quando eu prestei um serviço, pintei a casa de alguém, eu fiz o quê? Gerei um fato gerador. E esse fato gerador é qual? Vai gerar o quê? Vai gerar a incidência da alíquota, que é do ISS, nesse caso seria 5%, sobre o quê? Sobre a base de cálculo, tá? Qual é a base de cálculo do ISS? A base de cálculo do ISS é o serviço prestado. Vamos traduzir melhor? Vamos lá. Eu sou um pintor, tenho um serviço. Quando eu prestei o serviço, isso aqui foi o fato gerador. Cobrei sobre o serviço de pintura R$1.000. R$1.000 é o quê? A base de cálculo. E qual vai ser a porcentagem de ISS que eu vou pagar sobre a base de cálculo? A alíquota estipulada na lei, que nesse caso seria 5%. Portanto, quanto que eu vou pagar de ISS? 5% de R$1.000. Não me pergunte porque eu fiz de cabeça agora e não calculei, tá ok? Vocês calculem aí e mandem a resposta aqui, né, que o tutor vai dar uma balinha para quem acertar. E de quem é a obrigação de pagar? Do contribuinte. Olha a figurinha aqui, ó, a pessoa mais feliz. O contribuinte é a pessoa responsável por pagar. É o sujeito obrigado pela lei a pagar o tributo, devido à sua relação direta e pessoal com o fato gerador, né? Então, a pessoa responsável é obrigada a pagar. E o responsável é o terceiro que a lei escolhe para responder pelo tributo quando há dificuldade para alcançar o contribuinte. Professora, esse contribuinte e o responsável é uma coisa que às vezes gera muita dúvida, né, professora Fernanda? Com certeza. Às vezes fica uma questão, um ponto de interrogação muito grande sobre quem será o contribuinte e quem é o responsável. E aí, professora, quem é o contribuinte e o responsável? Vamos citar um exemplo, por exemplo, né? O imposto de renda. Então, você tem um salário X, né? O salário, por exemplo, acima de R$2.000, né? Igual do professor Aloy bem, mais acima de R$2.000. Quem dera, professora. O que acontece?
acima de um montante, ele vai pagar o quê? Imposto de renda. Ele é o contribuinte, mas quem vai ficar responsável de fazer esse recolhimento? No caso, a empresa que ele trabalha, no caso, o Instituto Federal de Rondônia, que é o responsável pelo recolhimento desse tributo. Então, muitas vezes, não é o contribuinte que vai pagar o imposto. Muitas vezes, é uma terceira pessoa que vai ficar responsável pelo pagamento do tributo, certo, professor? Exatamente. Esse exemplo foi maravilhoso, professora, porque a gente consegue definir muito bem. Contribuinte é aquele que paga, mas não necessariamente ele é o que vai arrecadar o dinheiro e ir lá por dinheiro. Como a senhora falou, o assalariado, ou a pessoa que trabalha, ela faz o quê? Ela vai pagar os impostos sobre o INSS, mas não vai pagar diretamente. Quem vai pagar isso? A empresa. A empresa é responsável para descontar do salário do contribuinte. A empresa vem, tira do salário do seu empregado, pega e repassa para o responsável, o governo federal, no caso, né? Então, o contribuinte é quem paga. O responsável é quem arrecada o dinheiro e repassa para o governo responsável pelo tributo. Tá ok? E agora a gente vai entrar nas nossas palavrinhas mágicas. Antes de entrar, vamos conversar aqui um pouquinho. Olha, já vimos alguns conceitos básicos. Vamos relembrar um pouquinho deles? Planejamento tributário. O que é planejamento tributário? Vamos lá? Planejamento tributário. É isso aí. É analisar, quantificar e verificar qual é a melhor forma de pagar tributos. Ok? E outro, vamos lembrar de mais alguma coisa? O que são tributos? Tributos, tudo que o contribuinte paga, né, tem que estar como? Em forma de lei, tem que ser de forma de dinheiro e vinculada a algum órgão responsável, que pode ser o federal, o estadual e o municipal. Então, quando a gente pesquisar o qual imposto, a gente vai pesquisar para quem ele vai ser pago. Você vai pagar um ISS, você vai entrar lá na Cefaz, CEFIM municipal. Vai pagar um imposto estadual, você vai entrar lá na Secretaria de Finanças do município, né? Se você vai, do estado. Se você vai pagar um imposto sobre exportação, você vai entrar lá na Receita Federal. Então você tem que conhecer quem é o responsável. Outro ponto importante que nós vimos, fato gerador, o que starta um imposto. Lembra que eu falei sobre ISS, o cara que estava pintando? Estávamos pintando lá a casa. Então, você prestou o serviço para alguém? Isso foi um fato gerador. Qual é a base de cálculo? No caso do ISS, é o preço do serviço cobrado. Se você cobrou R$1.000, então a base de cálculo vai ser os R$1.000 que você cobrou. E qual é a quantidade que vai ser paga sobre aqueles R$1.000? Vai ser a alíquota cobrada. Lembra quando a gente às vezes escuta falar, o imposto de renda, que é 7,5%, 15%, 27 e poucos %? Isso é o quê? A alíquota que será cobrada sobre a base de cálculo, tá ok? Fizemos uma revisão básica. Outro ponto também que a gente tem que lembrar. Contribuinte. Quem é o contribuinte e quem é o responsável? O contribuinte nem sempre será o responsável. O contribuinte também pode ser o responsável, mas ele pode ser duas pessoas diferentes. A professora Fernanda deu um ótimo exemplo. Qual era? Do empregado e o empregador. O INSS, quem paga é o empregado, é descontado do salário do empregado. Mas quem arrecada ele, quem recolhe ele para pagar para o governo? O empregador. Então, o contribuinte é o empregado. O responsável pela arrecadação é o empregador. Vamos lá para as nossas palavrinhas mágicas agora? Elisão. A elisão tem o objetivo de impedir a ocorrência de um determinado fato gerador por exclusão do contribuinte ou somente pela redução do montante tributário a ser pago, referindo-se às condutas lícitas do planejamento do imposto da economia deixa. Sabag, 2003. Professor, o que o senhor disse? Vamos traduzir isso aqui? Elisão é um ato lícito, ou seja, um ato legal, de acordo com a lei. Utilizar as brechas da lei para diminuir a carga tributária atendendo às obrigações principais e acessórias. Ou seja, elisão é o planejamento tributário.
é verificar quais são as brechas nas leis, as brechas da lei, verificar qual é a melhor forma de enquadrarmos nossa empresa, para quê? Para pagarmos menos tributos. E isso, resumidamente, se chama planejamento tributário. Planejar o que vai pagar de tributos. Evasão. Evasão é a prática durante ou posterior à incidência de tributo que se dá através de atos... Opa! Olha, vamos lembrar aqui, ó, mais uma vez. Elisão. Aqui, ó, Lili. Tá vendo aqui o li? Lícito. Elisão é lícito. Evasão. A evasão é a prática durante e posterior à incidência tributária que se dá através dos atos ilícitos. Os atos ilegais, que como fraude, sonegação, simulação, tendo o objetivo de se desfrutar ao pagamento de tributos. Vamos traduzir um pouquinho mais? Evasão é um ato ilícito, contrário à lei, ou ainda ilegal, omitir tributos, né? Um exemplo é a sonegação tributária. No caso do ICMS, em que se faz a emissão de notas fiscais frias antes da saída da mercadoria e estabelecimento comercial. Professora, a gente vê muito, ouve muito, toda hora na TV falando sobre isso, né? Sobre a evasão fiscal, que é o quê? A omissão, as notas fiscais frias, vira e mexe, nós vemos o quê? Empresas emitidas sobre isso. Querendo o quê? Reduzir sua carga tributária. Querendo arrecadar mais sem ter que pagar tributo. Mas a evasão, emitir uma nota fiscal fria, uma nota que não passou pelo governo, não passar esse recurso, vender alguma coisa e não dizer, arrecadar um recurso e não declarar no imposto de renda, isso se chama evasão fiscal. Olha, evasão, tá vazando, né? Evasão fiscal. E isso é ilegal. Ilegal, que pode gerar cadeia, tá ok? Vamos lá. Elusão. Aparentemente, não se trata de uma forma ilícita, né? É de isenção tributária. Porém, meios artificiosos e atípicos são adotados para não pagá-los. Isso também é conhecido como elisão ineficaz, pois possibilita que o fisco descobrisse a ação e lançasse tributo que poderia ser isento. Vamos lá? Ato ilícito, simular, fingir, negócios ou atos que não foram praticados para encobrir o verdadeiro negócio. Abuso da forma. Quer um exemplo disso aqui? Você está fazendo uma venda de um apartamento, né? E você fala o quê? Olha, meu apartamento custa aqui 300 mil reais. Mas a gente declara que foi só 200 mil, porque na hora você vai pagar um imposto tal, eu vou arrecadar, não vou precisar pagar imposto de renda sobre o lucro do apartamento, né? Você ganha e eu ganho. O que acontece? Ele está simulando, fingindo o valor para não pagar o verdadeiro valor sobre o produto. Então é uma elusão fiscal, é um abuso da forma. Um outro exemplo, você tem um apartamento e você vendeu para uma pessoa. E você faz isso através de doação. Você fala que doou aquele apartamento para alguém. Doação, mas que na verdade houve troca de recurso. Se houve troca de recurso, alguém te pagou o apartamento, então isso é um fato gerador que deverá ser cobrado taxa. Portanto, você falar que doou, sendo que você recebeu dinheiro, você está simulando um negócio, fingindo um negócio. E isso é uma elusão fiscal, tá ok? E uma elusão fiscal é um fato ilícito. Pessoal, vamos assistir um vídeo tentando esclarecer um pouquinho mais sobre isso? Vamos assistir nossa externa aqui sobre evasão, elusão e elisão fiscal. Olá, tudo bom? Hoje você conhecerá os irmãos Vitor e Lázaro. Vitor é dono de uma empresa que a atividade principal é a venda de computadores novos. Lázaro, que é técnico em finanças, foi visitar seu irmão. Acompanhe só essa história. O meu irmão, tava com saudade de você, meu filho. Você tá bem? Tô bem, e você? Como é que tá? Tranquilo. E a empresa, ganhando rios de dinheiro? Até parece. Rapaz, essa loja tá é as moscas.
Tá todo mundo comprando computador, agora é online, tu não tá sabendo dessa moda, não? Qualquer coisa que eu vou comprar, eu vou pra internet. E outra coisa que eu não te conto, hein? Vou falar. Rapaz, o tanto de ICMS que eu tenho que pagar aqui dentro dessa loja, olha, isso aqui não tem condições não, rapaz. Olha, às vezes eu fico até pensando em parar de emitir nota fiscal, entendeu? Isso é evasão fiscal e se te pegam, dá até cadeia. E eu que não vou te tirar de lá. Mas não tem nenhum outro jeito não, meu irmão, de não pagar esse tal desse ICMS? Peraí. Rapaz, e se eu fingir que eu só alugo os computadores ao invés de vender? Aí eu não pago. Aí eu ganho mais. Aí essa empresa vai pra frente. Não ia ter que pagar, mas ia estar na ilegalidade do mesmo jeito. Essa coisa de fingir também tem nome. Se chama elusão fiscal. E dá cana do mesmo jeito. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não, mas tem sim coisas que a gente pode fazer. Você pode fazer um planejamento tributário. Assim, por acaso, você anota na conta de impostos a recuperar do seu ativo os valores do ICMS destacados nas notas fiscais de compras da empresa? Rapaz, tu tá falando é grego pra mim. É grega? Isso aí é? Mano, tu sabe que a empresa tá começando e eu não entendo nada desse negócio de contabilidade não, né, Lázaro? Eu sei, não sei porque que eu perguntei isso ainda. Mas deixa, mais tarde eu passo aqui e a gente vê isso direito. Não, então fechou. Era isso aí que eu queria, ainda bem que tu veio. Porque olha só, tá, tu vai consertar isso aí, mas a gente não vai fazer nada de legal não, né? Não, claro que não. Quando você faz tudo certinho e aproveita as oportunidades que a tributária oferece para pagar menos tributos, isso se chama elisão fiscal e é 100% legal. 100% legal? Ah, mano, ainda bem que eu tenho você, hein? Coisa boa, um menino que estudou, isso aqui é um orgulho. Tão feliz assim quando eu vi a conta dos meus honorários. Meu irmão. E a mamãe, como é que tá? A mamãe tá bem? Mas você tá tão mais bonito hoje, meu filho. Vem cá, orgulho da família. Vem cá, dá um abraço aqui no seu irmão. Ô, homem que estudou. É um menino de ouro mesmo, hein? É isso aí, né, gente? Complicado, né? Então, sabe quem é aquela pessoazinha que estudou? É vocês aí que estão sentados essa hora da noite, podia estar na sua casa, assistindo a novela, comendo, né, fazendo outra coisa. Mas não, tá aí sentado, disposto a aprender alguma coisa diferente. Então aquela pessoazinha é você, ó, técnico em finança, que está aprendendo sobre gestão tributária para botar isso na prática futuramente, né? Então o que nós vimos aí? Uma pessoa que tá, um empresário que está tendo dificuldades na sua empresa devido aos seus preços altos, e com esses preços altos eles não está tendo o quê? Competitividade. E o que está incidindo muito nos seus preços? A carga tributária. O que ele está querendo? Ele está querendo ajuda. Ajuda ali do seu irmão. E como que o irmão ofereceu essa ajuda? Através do planejamento tributário. Planejamento tributário. Vamos estudar a sua empresa, vamos estudar o seu ICMS a recuperar e depois desse planejamento tributário, vamos ver qual é a melhor forma de tributação. Aí ele falou, não, vamos fazer uma nota fria. Opa, nota fria é evasão fiscal, isso é crime. Não, então vamos fazer um esquema diferente. Em vez de vender, eu falo que aluguei e depois eu entrego para ele. Opa, isso é elusão fiscal, isso é diferente, isso é crime. Qual é a melhor forma? Depois do planejamento tributário, a gente vai fazer o quê? Ver qual é a melhor forma de tributação. E isso se chama elisão fiscal. É uma forma legal de fazer um ato lícito, é um ato lícito de escolher qual é a melhor tributação para a sua empresa. Portanto, gestão tributária, estudar gestão tributária é para isso, para nos ajudarmos a fazer um planejamento tributário e pagar menos impostos. Tá ok, pessoal? Olha, vamos estudar, vamos rever essa aula, vamos passar depois, porque isso é muito importante, tá ok? Mas, por agora, vou beber uma água, dar uma descansada, que agora é a vez de vocês. Vamos fazer o quê? Vamos para a nossa atividade de sala, tá? Vamos rever, estudar, conversar com os colegas e qualquer dúvida, manda aqui, ó. Manda aqui nesse fórum. Estamos aqui para isso, tá bom? E daqui a pouco a gente volta para corrigir nossa atividade de sala.
É isso aí, queridos alunos. E aí? Tranquilo, fácil, tudo o que vimos na aula foi no questionário, né? Essa atividade de sala estava mel na chupeta. Foi só para a gente chegar um pouquinho ali o conhecimento. Vamos retornar para ver as aulas depois, vamos ler nosso material e rever essa atividade de sala, tá ok? E olha, fiquei sabendo que teve gente participando aqui. Vou perguntar aqui, professora Fernanda, o pessoal do campus aí, do interior, mandou mensagem? Muita participação, né? Os alunos lá do Polo de Ji-Paraná responderam as questões, os alunos lá de Alta Floresta do Oeste, os alunos de, vamos lá, Espigão do Oeste também estão aqui, participaram, mandaram as suas respostas. Vamos aqui mais alguns alunos, né? Os alunos lá de Plácido de Castro também estão participando. Os alunos de São Miguel, um abraço para todos os alunos que participaram. Os alunos aqui também do campus Porto Velho, Zona Norte, participou. Hoje a participação foi intensa aqui no chat, professor Aloy. Muitos participaram. Os alunos também de Ouro Preto do Oeste participaram bastante aqui conosco, mandando as suas respostas das atividades. É isso aí, aluno. Tem que participar mesmo. Aqui, a professora Fernanda é o elo de ligação entre vocês e eu que estou aqui. Se vocês não passarem, eu não vou poder ajudar. Se vocês passarem, eu vou poder contribuir diretamente com vocês, tá ok? Ó, um obrigado muito grande para todos que participaram aqui. Mas vamos voltar para a nossa atividade. E antes de começar a questão 1, eu vou fazer uma questão 000. Uma coisa que eu não falei durante a aula, mas eu vou deixar na cabecinha de vocês. Vou falar só no final. O que é ilusão fiscal? Olha, não é ilusão, ilusão fiscal. Ok? Anotaram aí? O que é ilusão fiscal? Mande aqui, ó. Mande aqui as respostas aqui no nosso fórum, que depois eu vou ver quem acertou. Quem acertar, o tutor vai dar um bombom. Beleza? Vamos lá para a nossa atividade de sala. Questão 1. Questão 1. Por favor, professora, leia aí pra gente. A lei poderá atribuir... Questão 1, perdão. Preencha corretamente as lacunas utilizando os termos fato gerador, base de cálculo, alíquota, contribuinte e responsável. Então aqui, ó, nosso parágrafo 7 da Constituição, ele vem dizendo o quê? A lei poderá atribuir ao sujeito passivo obrigação tributária à condição de, pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurando imediata preferência, restituição à quantia paga caso não realize o fato gerador presumido. Quem é essa figura que a lei fala? Bom, não é um fato gerador, não é a base de cálculo, nem a alíquota. Ele está se referindo ou ao contribuinte ou ao responsável. E ele quer saber exatamente o quê? Quem é o responsável cujo fato gerador? Quem vai ser o responsável pela arrecadação? Lembra que nós falamos? Existe uma diferença entre a arrecadação, né? Arrecadar e pagar. Não necessariamente quem arrecada é quem recolhe o dinheiro. Quem recolhe o dinheiro para pagar vai ser a mesma pessoa. Quem arrecada é quem pega o dinheiro e repassa para um ente federativo responsável pelo tributo. Lembra o caso lá do empregador, o empregado e o empregador. O empregado é o contribuinte que paga, né? Sai do salário dele. Mas o responsável, como o próprio nome diz, para arrecadar e pagar, repassar esse dinheiro para o órgão governamental é o responsável. Então, como o próprio nome diz aqui, ó, é o responsável sobre a arrecadação e o repasse do recurso, ok? Portanto, lembrando aqui o caso, o contribuinte é o empregado, que sai do salário dele, o INSS. Mas o responsável para recolher é quem? É essa pessoa aqui, que é o empregador que recolhe o INSS e passa para o governo federal. Muito bem, parabéns para quem acertou, mas vamos para a próxima, porque o tempo não para. Então vamos lá para o nosso artigo 19 de quem? Do Código Tributário Nacional.
Eu fiquei muito curioso. Será que alguém usou seu celularzinho aí que está usando para o WhatsApp? Será que alguém usou para procurar lá o artigo 19 na Constituição, no Código Tributário Nacional? Então, quem usou, parabéns. Não tentou adivinhar. Foi lá, pesquisou e descobriu que o artigo 19, ele fala o quê? O imposto de competência da União sobre a importação de produtos. Opa, importação de produto. Lembra que eu falei esse imposto? Imposto sobre importação de produtos estrangeiros tem como a entrada deste no território nacional. Então, o que está acontecendo aqui? Uma empresa comprou um produto lá do exterior, né, um produto da China, provavelmente, quase tudo vem da China atualmente. Então, ele comprou um produto da China e quando esse produto estava entrando no Brasil, opa, aconteceu uma coisinha aí. A entrada do produto no Brasil paga o II, que é o Imposto sobre Importação. Imposto sobre Importação, que está previsto onde? Em lei, tá vendo aqui, ó, o Código Tributário Nacional. Um imposto previsto em lei, que tem como seu responsável, ele fala aqui, ó, a União. Quem é o responsável? A União? Governo Federal. Não é o município, nem o Estado. Não é o município, nem o Estado. Quem é o responsável para a arrecadação desse imposto é a União. E o que aconteceu? A importação do produto gerou um start. Lembra que eu falei sobre isso? Quando ele importou um produto, aconteceu o quê? Aqui, vamos lá, vamos verificar aqui, ó. O fato gerador. Portanto, a entrada de um produto no país, né, a importação de um produto estrangeiro gerou um fato gerador. Um fato gerador. O que é o fato gerador? É aquele momento que ocorre uma determinada ação que gera o fato gerador, que vem gerar a cobrança. Portanto, não existe cobrança sem fato gerador. Tem que acontecer um fato gerador para acontecer a cobrança. Antes de passarmos, vamos revisar aqui algumas pessoas aqui. O que fala aqui? O responsável. Portanto, aqui nessa questão 1, a primeira pessoa que falamos foi o responsável. Só lembrando, né? Contribuinte e o responsável. Lembrando um pouco que falamos, o responsável é quem? O empregador, né? O cara vai falar, encontrar uma prova, vai encontrar outro assunto, vai falar, não, o responsável é o empregador. Não, gente, ele só é responsável nessa situação, tá? Então, tem um empregado e um empregador, né? Que é o patrão, que não existe mais isso. Empregado e empregador. O empregado, ele tem que recolher INSS. Ele que paga. Se ele paga, ele é o contribuinte. Mas a responsabilidade de recolher e passar para o ente responsável é do empregador. Portanto, quem paga é o contribuinte. Quem recolhe é o responsável. Essa figura pode ser a mesma pessoa. Fazer uma carinha aqui, uma boquinha, fazer um cabelinho para ficar mais bonitinho. Pode ser a mesma pessoa. Tá parecendo até a professora Fernanda, né? Vou botar mais um pouquinho de cabelo aqui. Então, tá parecendo a mesma pessoa. Mas, nesse caso, para deixar mais explícito, é pessoa diferente. Então, ó, é o contribuinte, é o empregado e o responsável, o empregador. No caso do artigo 19, nós falamos sobre o quê? Sobre o fato gerador. Então, se vai ser cobrado um tributo, tem que ter um momento inicial. Só o ponto de discutirmos, eu falar para você, não, eu vou comprar seu carro, você pinta a minha casa, ainda não gerou um fato gerador. Quando gera o fato gerador? Quando ocorre o fato propriamente dito. Quando já houve a transação do carro, quando houve a venda do carro, quando já houve a pintura da casa. Então, quando houve-se a pintura da casa, foi emitida uma nota, gerou o quê? Um fato gerador. Iniciou-se um processo. E aquele processo já incide imposto, já incide tributos, né? Então, quando acontece o fato gerador, vem a incidência do tributo, que vai depender do que está sendo visto. Portanto,
a entrada do produto estrangeiro no Brasil gerou um fato gerador que é o Imposto sobre Importação, o II. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, passamos por esses 2 pontos, né? Meu negócio bem rabiscado. O pessoal deve estar falando, meu Deus do céu, o que esse professor falou, esse doido? Mas é isso aí, é só para a gente visualizar um pouco melhor. Mas vamos para o nosso artigo 7. E o que nosso artigo 7 vem fazer? Ele vem dizer mais uma pessoa aqui. O que é isso aqui? A, pontinho, do imposto é o preço de serviço do imposto sobre o serviço de qualquer natureza. Desculpe, a lei do imposto sobre o serviço de qualquer natureza. O que eu estou falando aqui? O que ele quis dizer aqui? O imposto é o preço do serviço? Qual é o preço do serviço? Né? Vamos contar a historinha do pintor de novo? Lembra quando eu falei, ó, o pintor, ele pintou a casa, emitiu uma nota. Quando ele pintou a casa, aquilo ali foi o... Não ouvi? Isso aí. Foi o fato gerador. Né? Gerou um fato, né, que vai haver uma incidência de tributo. Vai haver uma incidência de tributo. E qual é o tributo? Tem uma porcentagem, que a gente vai falar mais à frente, que vai ser cobrado em cima de alguma coisa, né? Nesse caso aqui vai ser cobrado em cima do valor da pintura. Lembra que eu falei? Olha, ele cobrou R$1.000. Então, esses R$1.000 é o quê? É onde vai incidir o imposto. Se o imposto é cobrado 5%, então vai ser 5% em cima dos R$1.000. E aí, já descobriram? É isso aí, rapaziada. Isso aqui é a base de cálculo. A base de cálculo, ok? Base de cálculo, portanto, vai ser qual? Os R$1.000 cobrado. A gente fala, cobrar 5% é 18%. Mas 5%, 18% em cima do quê? Esse é o ponto. A gente tem que falar não só onde vai ser cobrado, mas em cima do quê? E esse em cima do quê é a nossa base de cálculo, ok? Então, o imposto vai incidir sobre uma base de cálculo. Fica elevado para 3%. Opa, olha, viu que eu acabei de falar? 3%. Quando fala assim porcentagem, provavelmente estamos falando do quê? Da alíquota. Alíquota, né? A alíquota, nesse caso aqui, fica elevado para 3%, a alíquota do CONFINS. Então, esses porcento, quanto vai ser cobrado, né? O imposto vai cobrar quanto em cima do valor? É o alíquota, né? Mas ele vai cobrar em cima do quê? Nesse caso aqui dos 1.000%. Vamos imaginar 5%, 5% do serviço, né? Ele vai cobrar 5% do serviço aqui nesse caso. 5% sobre 1.000. O que aconteceu? Os R$1.000 é a base de cálculo. Os 5% é a alíquota. Acho que ficou claro isso. E vamos lá, finalizando a questão 1, artigo 22, né, do Código Tributário Nacional. Ele veio falar o quê? Pontinho do imposto é, o importador ou quem a lei a ele adquirir. Ele se fala sobre a importação de novo. Lembra que eu falei? Qual é o fato gerador do imposto sobre importação? Importação é quando a gente está trazendo um produto. É a compra de um produto no exterior que entrou no Brasil. Quando esse produto entrou no Brasil, gerou um fato gerador. Exatamente. E quem vai pagar o imposto sobre a entrada desse produto? Isso aí. Quem vai pagar nesse caso é o contribuinte. Então, quem paga o imposto é o contribuinte. Ok? Portanto, artigo 22, o contribuinte do imposto é o importador de quem a lei a ele equipara.
Acho que essa parte aqui é mais fácil, ficou bem claro quando a gente explicou base de cálculo, né? A base de cálculo, que é o valor que foi cobrado, né? E a alíquota é a porcentagem que vai ser cobrado em cima do valor da base de cálculo. E o contribuinte e o responsável nós já havíamos explicado na parte anterior, né? Passando para a questão 2. Professora, agora eu vou precisar da sua ajuda aqui. Eu seria o Vitor e a senhora será o Lázaro. Portanto, Vitor, né, que é o dono de uma empresa, sua atividade principal é de venda de computadores novos. Ele foi visitar seu irmão Lázaro, que é o técnico em finança. Bom, eu sou o Vitor, hein, professora? Prepara aí, hein? Vamos lá. Pô, eu vou falar de um jeito diferente, né? Oi, mano, como você está? Eu estou bem, e você? E a empresa, ganhando rios de dinheiro? Que nada! A loja está às moscas. Todo mundo compra computadores online agora. Mas o pior são os tributos. Você tem que ver o quanto eu tenho de pagar só de ICMS todo mês. É uma loucura. Às vezes fico pensando até não lançar nota fiscal nenhuma para palavrões e Panambana 4, que eu não posso falar aqui. Que isso, cara? Você é doido? Opa, peraí. Achei uma lacuna aqui, né? Isso. Que isso, cara? Você é doido? Eu tô doido, professora. Eu tô doido porque eu não tô nem achando onde estamos. Isso, professor. Ah, achei. Que isso, cara? Como é, professora, por favor? Que isso, cara? Você é doido? Isso, que isso? Isso é... Isso é... Pontinho, 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 né? Fiscal. Se te pegam, pode até dar cadeia. Eu que não vou te tirar de lá. Opa, peraí, agora eu falo, hein? Mas eu vou falar com o professor, não sou o Vitor não, hein? Se atentem aí. O que dá cadeia? Ou seja, o que ele está falando aqui é uma ilegalidade. Quando ele virou e falou assim, olha, não vou emitir nota. Do que ele estava falando? Lembra? É ilícito. Não vai emitir nota? Então é uma evasão. Ele não quer emitir uma nota fiscal. Isso é evasão. Portanto, vamos voltar aqui. Eu sou o Vitor, né? Deixa eu me preparar de novo. Peraí, me esperei. Agora vai lá. Eu sei. Mas será que não tem algum jeito de pagar menos tributos? E se eu, por exemplo, fingir que só alugo os computadores em vez de vender? Aí eu não ia ter que pagar ICMS, não é porcaria nenhuma, né, professor? Não ia, mas você estaria na ilegalidade do mesmo jeito. Isso de fingir também tem um nome, se chama pontinhos, pontinhos, fiscal. E dá cana do mesmo jeito. Opa, professor falando, hein? Eu falei de novo agora. Dá cana de novo. Opa, lembra aqui, ó. Fingir dá cana. Evasão é aquele caso que você faz uma coisa falsa mesmo. No caso aqui, fingir, o que ele quer fazer? Ele quer repassar os computadores, mas falar que alugou, né? E arrecadar o dinheiro que na verdade é uma venda. Então você falar que alugou alguma coisa que na verdade foi uma venda, isso é uma ilusão fiscal. Ou seja, você está fingindo algo que deveria ser verdadeiro. Voltei a ser o Vitor, hein? Ixi, não tem jeito não, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas tem sim. Coisas que a gente pode fazer. Você pode fazer um pontinhos, pontinhos tributário. Você anota na conta, pontinhos, pontinhos do seu ativo, os valores do ICMS destacados na nota fiscal de compras e venda, de compras da empresa, perdão. Isso. Então vamos lá, professor falando, hein? Tem jeito sim. Qual é o jeito? O jeito que a gente falou desde o começo. E é o jeito que o técnico em finanças vai dar, que é o planejamento. O planejamento tributário, né? E você anota a conta. Que conta ele tem que saber para verificar lá, para fazer um planejamento tributário nesse caso? Do ICMS a recuperar. Porque
o que ele falou que está gastando mais é no ICMS, tá? Então vou ter a seu Vitor e vou falar, falou grego para mim. A loja está só começando e eu ainda não sei nada de contabilidade. Não se preocupe, eu passo lá e a gente vê isso direitinho. Beleza, era isso mesmo que eu ia te pedir. Mas me diz uma coisa, não vamos fazer nada ilegal mesmo? Claro que não. Quando você faz tudo certinho e se aproveita das oportunidades que a lei tributária oferece para pagar menos tributos, isso é pontinho, pontinho fiscal e é 100% legal. Se é 100% legal, tranquilo, só tem uma coisa que é 100% legal dentro do planejamento tributário. É o quê? A elisão fiscal, ok? Então a elisão fiscal é 100% legal. Vamos lá. Mano, ainda bem que eu tenho você para me ajudar. Mas irmão é para isso mesmo, né? Acho que você não vai ficar assim tão feliz quando vir a conta dos meus honorários. Pelo amor de Deus, que irmão é esse? Mas, meu Deus do céu, esse irmãozinho aí não presta não, hein? Mas, professora, eu descobri uma coisa, hein? Que ainda tem mais uma questão aqui. E essa questão é complicada. Foi o que tivemos aí mais um pouquinho de dúvida, mas a gente vai agora tentar traduzir na prática. E o que é essa questão? A questão 3, né? Essa questão 3, ela vem falar o quê? Dê um exemplo em que o desconhecimento de um dos elementos do tributo, que foi o que nós falamos, fato gerador, base de cálculo e alíquota, pode prejudicar o contribuinte. Em suas respostas, cite o elemento e a forma pelo qual o prejuízo é causado. Professora, por favor, me salve nessa questão. Vamos lá, vamos citar um elemento bem simples, né? Dependendo do ramo de atividade da empresa, a alíquota ela vai ser uma ou outra. Se for comércio é uma, se for serviço é outra. Se o empresário não se atentar para qual alíquota correta, o que acontece? Ele pode muitas vezes pagar mais imposto, certo? Exatamente, né, professora? Imagine o pintor que está prestando um serviço, né? O ISS na base normal, né? Gera ali no torno de 5%. E por desconhecimento, ele vai e acaba gerando ICMS. O ICMS, quanto é que está o ICMS hoje, professora? Olha, o ICMS de operações internas hoje está, dependendo, né, do tipo de material, é 17,5%. Deus do céu! Olha só o que acontece com a falta do estudo do fato gerador. O fato gerador dele gerou o quê? Um ISS. E ele acabou cobrando um ICMS. A consequência em cascata. A base de cálculo ele até sabia, mas a alíquota cobrada foi de 17,5% em vez de 5%. Mas ainda vai um pouco mais. Um erro de alíquota. Vamos dar um erro de alíquota? A alíquota é cobrado de acordo com a atividade da empresa. E você tem uma atividade de comércio simples e acaba cobrando uma alíquota superior porque você usou uma de indústria. Um exemplo, uma alíquota de indústria. Enquanto por exemplo, a alíquota de comércio varia ali entre os seus 5% e 6% no Simples Nacional, a de indústria é entre 10% a 11%, 12%. Então, o erro de classificação da sua atividade comercial pode gerar o quê? Um erro da alíquota a ser cobrada. E isso gera o quê? Prejuízo, falta de competitividade. Como que causa falta de competitividade? O aumento dos preços vai te gerar falta de competitividade. Portanto, essa aula teve por objetivo maior vermos o quê? O que é um planejamento tributário, analisarmos o planejamento tributário, conhecermos o que é um fato gerador, que foi visto, é quando ocorre o fato que vai gerar um tributo, né? Que nós classificaremos ele como serviço,
ICMS, outros tipos, imposto sobre importação. Verificamos a base de cálculo, aonde será cobrada. Verificamos a alíquota, que é a porcentagem a ser cobrada, né? E também vimos coisas fundamentais, palavrinhas fundamentais dentro da gestão tributária, que é a evasão fiscal, é a ilegalidade total, né? Quando você não emite uma nota. A elusão fiscal, que é quando você tenta disfarçar, é uma coisa, mas fala que é outra. E a elisão fiscal, que é usar brechas na tributação, fazer a correção certa da sua classificação da sua empresa dentro de um tributo correto, diminuindo seus impostos. Portanto, esse era o nosso objetivo da nossa aula, né? Mas temos uma coisinha que eu não falei ainda. E o que é ilusão fiscal? Professora, vou deixar para a senhora tentar adivinhar o que é ilusão fiscal e já começarmos a finalizar nossa aula. Professora, o que é ilusão fiscal? O que seria uma ilusão fiscal? Ilusão fiscal é o brasileiro achar que vai pagar menos impostos. É uma ilusão total. Não vai acontecer. Não vamos pagar menos impostos, professora. Mas sim, professora. Se nós trabalharmos, né, o planejamento tributário dentro da empresa, né, que é antes da ocorrência do fato gerador, com certeza nós vamos pagar menos imposto. Vamos ficando por aqui. Estaremos aqui na próxima aula, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Só para finalizar, vamos aqui, ó, dar uma olhadinha aqui o que nós temos. Atividade de percurso, questionário, conceito básico de gestão tributária, período de 20/10 a 2/11 de 2016, tá ok? Era isso que tínhamos para dizer. Espero que vocês tenham gostado e voltem. Isso aqui não é só para rede social, não. Isso aqui é uma ferramenta de estudo. Portanto, aproveitem a oportunidade, revejam essa aula, estudem, refaçam as atividades. Ó, conhecimento é tudo. É isso que tínhamos para falar hoje, pessoal.